A diversidade ou variedade é um conceito muito importante dentro da biologia, principalmente na ecologia e na evolução. A diversidade, ela é gerada por um único fator evolutivo, que é a mutação. Dos 4 fatores evolutivos principais, mutação, seleção, deriva e migração, a seleção e a deriva eliminam diversidade, tendem a homogeneizar as populações. As migrações podem aumentar ou diminuir a diversidade em função de outras populações, mas a criação da diversidade ela é feita apenas pela mutação. Posteriormente, a diversidade criada pela mutação ela pode ser ampliada pela recombinação, mas a criação de diversidade é feita exclusivamente pela mutação. Existem, apesar da palavra diversidade ser usada às vezes meio sem definição, podemos dizer assim, existem 2 formas principais de se entender o que seja a diversidade. Num dos aspectos, a diversidade está sendo comparada, está sendo usada para medir, fazer comparações entre populações ou entre espécies próximas. Então, a gente pode comparar 2 populações de uma mesma espécie, ou mais, 2 ou mais, e também 2 ou mais espécies próximas. Essas comparações, elas são feitas com base na diversidade genética, ou seja, medindo a abundância de informações genéticas num grupo e no outro e comparando essas abundâncias entre si. E existem várias maneiras de se fazer a medição da diversidade dentro de um grupo populacional ou de uma espécie. Uma das maneiras é se medir o percentual de indivíduos heterozigotos para um sistema genético ou para um conjunto de sistemas genéticos. Então, mede-se o percentual existente de indivíduos heterozigotos numa e noutra população, e esse percentual maior indica maior diversidade. Então, o percentual de indivíduos heterozigotos em 2 ou mais grupos que estão sendo comparados. Outra maneira de se medir a diversidade é o número médio de alelos. Então, se toma um grupo de genes numa população e o mesmo grupo de genes noutra população e se conta o número de alelos existentes nesse grupo de genes em ambas as populações. E se tira a média do número de alelos. Então, se tira nos 2 grupos a média de alelos por gene em cada uma das populações. A população mais diversificada é a população, evidentemente, que apresentar o maior número médio de alelos por gene. Uma outra maneira de se comparar diversidades de populações, entre populações, é medir o percentual de genes polimórficos. E o maior percentual de genes polimórficos, obviamente, vai indicar maior diversidade. Gene polimórfico é aquele gene que apresenta mais de um alelo. E isso faz contraste com o monomórfico, que apresenta um único alelo.
Antigamente havia uma outra forma de se definir o polimorfismo ou um gene polimórfico, mas atualmente está se usando essa definição. A existência de um único alelo num gene caracteriza esse gene como monomórfico, e a existência de mais de um alelo neste gene o caracteriza como polimórfico. Então, comparando duas populações e medindo o percentual de genes polimórficos, se tem uma ideia de qual dos dois grupos é o mais diversificado. Então veja que estamos falando da diversidade dentro de um grupo populacional ou de uma espécie. Mas a diversidade também é tratada na ecologia, na evolução, de uma outra maneira. A diversidade também, muitas vezes, está levando em conta o número de diferentes grupos num certo momento, presente ou passado. Então, como que é feita a avaliação da diversidade? Então, toma-se um determinado momento e mede-se o número de um determinado grupo taxonômico, de uma determinada categoria taxonômica. Por exemplo, o número de famílias. Então, são tomados, por exemplo, 2 locais e em ambos os locais se mede o número de famílias existentes. Obviamente, o local mais diversificado é aquele que apresenta maior número de famílias de um determinado grupo. Mas também podemos tomar outras categorias taxonômicas, como o número de ordens, por exemplo. Então, 2 locais têm a sua diversidade comparada quando se conta o número de ordens existentes num local e noutro. Essa mesma comparação que nós estamos falando aqui no espaço é possível fazer também no tempo. Então, pode-se pegar um mesmo local e se medir o número de famílias existentes ali, e passado um determinado tempo, alguns tantos milhões de anos, se faz uma nova medição do número de famílias presentes. Então, tem-se uma ideia se a diversidade aumentou, diminuiu ou ficou estável. Então, medindo-se o número de uma determinada categoria taxonômica, né, o número de famílias, o número de ordens, o número de gêneros, e comparando 2 locais contemporâneos, ou mesmo o mesmo local em 2 momentos diferentes do tempo. Dessa maneira, é possível se avaliar a diversidade levando em conta o número de grupos taxonômicos. É uma outra maneira de se fazer a avaliação da diversidade.